Pessoas queridas, este é mais um episódio da Morinha sobre Grana. Na verdade, essa é mais uma temporada da Morinha sobre Grana. Eu também não achei que isso aconteceria tão logo, mas estou muito feliz de estar aqui. Se você chegou aqui meio perdido, nunca acompanhou o episódio, não acompanhou as últimas temporadas, enfim, a Morinha sobre Grana é um podcast que se propõe a falar sobre grana de uma maneira muito humana, muito pé no chão, de uma maneira muito franca. E ele fez parte da minha vida por um bom tempo. Então o primeiro episódio saiu em 2018, eu estava olhando agora as estatísticas e os comentários e tal, e ele se manteve firme e forte até 22, mais ou menos, e ele foi atropelado por outros projetos. Acho que essa é a versão mais sincera, a maneira mais sincera de entender o que aconteceu. Outros projetos foram surgindo, eu ganhei a Ana, minha filha, eu montei uma escola de formação para planejadores junto com a Vivi, grande parceira. A escola chama Nossa e segue firme e forte. Eu acabei me envolvendo em muitos projetos relacionados a dinheiro. Eu já fazia isso desde 2010, mas os projetos foram ganhando muita escala. Então, projetos em que eu atuo como especialista em educação financeira para órgãos públicos, instituições privadas. Veio livros no meio do caminho, enfim. As coisas foram acontecendo. O Dinheiro Sem Medo, que é o meu programa de acompanhamento, ele acabou ganhando uma escala muito grande também, então ele ocupa boa parte da minha agenda hoje. São quase 3.600 alunos. Morro de orgulho dele também. E aí o podcast foi ficando meio de lado, mas eu comecei a sentir falta de um local para poder conversar com um pouquinho menos de pressa sobre inteligência financeira. Eu continuo produzindo para Instagram, mídias sociais, publico textos aqui e ali, mas tenho sentido falta de espaços para conteúdo longo. Eu sou um grande tiozão na internet, eu não me adapto bem aos formatos mais novos, assim, Reels e formatos muito curtinhos. Eu não consumo tanto e tenho dificuldade de produzir. Então eu tenho uma presença relativamente grande no Instagram e tudo mais, mas o conteúdo que está lá não foi bem produzido para lá, sabe? Então ou foram textos que eu fui desovando nos últimos 15 anos, textos que faziam parte do meu site, da minha newsletter, da minha coluna dentro do Valor Invest, que é um projeto do Jornal Valor Econômico, que eu sou colunista, pouco assíduo atualmente, mas tem minha coluna lá. Então os textos vêm desse histórico e os vídeos acabam vindo de participações minhas em eventos, palestras ou nos plantões do Dinheiro Sem Medo. E a Camila, grande parceira no Dinheiro Sem Medo, na minha comunicação de maneira geral, ela faz um trabalho primoroso em catar coisas que eu solto por aí. Então o podcast ele acabou ficando parado nesses últimos 2, 3 anos, mas eu acho que eu nunca produzi tanta coisa, nunca pensei tanto, nunca falei tanto, nunca escrevi tanto. Então me acompanhe lá, @EduardoAmuri, espero que você goste, espero que te apoie, mas fiquei com muita vontade de voltar para esse formatinho de áudio. Experimentei colocar o vídeo aqui, esse aqui é meu escritório, é aqui que trabalho a maior parte dos dias, e acho que vai facilitar para a história de colocar um corte aqui, um corte ali. Tem pessoas que gostam de acompanhar o vídeo. E voltamos, eu vou experimentar fazer uma temporada diferente. As últimas temporadas funcionavam meio que na base do tema do episódio e a gente desenrola algumas ponderações sobre este tema, né? E a gente foi meio que variando a tônica, alguns deles mais voltados para ciências comportamentais, então é a área na qual eu embaso meu trabalho, em especial na psicologia econômica, outros para organização financeira, outros para os investimentos, enfim. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar uma questão que surge ou em sessão individual de consultoria, que eu ofereço para um aluno do Dinheiro Sem Medo, ou no plantão do Dinheiro Sem Medo. Então, o Dinheiro Sem Medo, ele oferece plantões quinzenais, né? Então, a cada 15 dias, os dias variam para facilitar que todos possam entrar, em alguns ou em muitos, e tem alguns que batem cartão lá há 8 anos. Então os programas têm 8 anos, tem gente que aparece lá toda quinzena. Eu também não sei como as pessoas aguentam, fico muito feliz e lisonjeado. E tem pessoas que aparecem de maneira mais esparsa e as discussões lá são muito boas. Às vezes, alguém faz uma pergunta e eu tenho vontade de comentar sobre essa pergunta por mais tempo do que o plantão permite. E eu vou usar este podcast para isso. Então eu vou pegar temas ou perguntas ou comentários que surgem nos plantões ou nas sessões individuais do Dinheiro Sem Medo e eu vou fazer comentários. E eu espero que isso seja útil para você que está me escutando, está me assistindo. Como é que eu posso explicar? Isso acaba perpassando todas as muitas atividades e empresas com as quais eu vou me envolvendo ou vou criando por aí.
a ideia é que, através da inteligência financeira, você possa viver melhor. Essa é a minha investigação, eu dedico minha vida a isso. De que forma que a gente pode usar a inteligência financeira para viver melhor, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Então, vamos lá. Eu vou trazer para esse primeiro episódio uma pergunta que surge com certa frequência, eu vou usar para ilustrar uma sessão individual, mas ela surge em muitos contextos. A pergunta é, qual que é a treta dessa carteira de investimentos? Porque parece que isso aqui não está certo. Quando que aconteceu este caso que eu vou contar? Estava dando sessão, acho que era a segunda ou terceira sessão do dia, estava cheio de energia, e aí liguei a câmera com o aluno e começamos. Né? E aí arrumo a carteira aqui, balancei ali, entende o potencial de poupança. Esse aluno acho que tinha uns 200 mil reais guardados, né? E aí ele me contou um pouquinho do contexto dele. E ele falou, preciso organizar esses 200 mil reais, pensei em fazer mais ou menos assim. E eu falei, bom, deixa eu levantar para você as ponderações sobre essas escolhas que você fez. E ele tinha feito escolhas da seguinte forma, ele manteria 100 mil reais em um investimento com muita liquidez e muita estabilidade, então ele escolheu o Tesouro Selic. Ele manteve 70 mil reais em títulos atrelados à inflação e ele deixou 30 mil reais em um fundo de renda variável. Explorem comigo essa carteira. Bom, a primeira parte, a maior delas, é uma camada com muita liquidez. O que isso quer dizer? É uma camada que essa pessoa pode sacar, vamos chamar ele de Bruno. É uma camada que o Bruno pode sacar com muita agilidade de um dia para o outro. E ele usou para compor esse pedaço, essa camada da carteira, o Tesouro Selic, que é um título público. Então, basicamente, ele emprestou dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade, de uma taxa de juros, de uma remuneração. E esse é um investimento que, nas palavras dele, se acontecer alguma coisa, é meio que uma reserva de emergência, meio que um fundo de curto prazo. Então, eu quero fazer uma viagenzinha daqui a pouco, se acontecer alguma coisa na minha casa, se eu quiser trocar um móvel, se algo acontecer, eu posso pegar desse dinheiro. Faz sentido, Amuri? Faz super sentido. Então, o Tesouro Selic é um investimento muito razoável para essa camada da carteira que precisa dessas características. Então, precisa ter liquidez, ou seja, preciso conseguir sacar se eu precisar, e eu não posso contar com oscilações, senão vai que na hora que eu preciso sacar, o investimento está em baixa. Então, essa camada é para ser uma camada meio sem graça mesmo. Não recomendo inventar muita moda. E eu falo isso para a pessoa que está começando a juntar 500 reais e para uma carteira de 25 milhões que eu administro ou algo assim. Então, vale para qualquer público. Para este dinheiro que a gente quer ter à mão, um investimento sem graça é o que a gente quer. CDB do bancão, um fundo de renda fixa básico, todos esses funcionam bem. Para o Bruno, esse estava ótimo. Ok, check na primeira camada. Segunda camada, Amuri, daqui a 5 anos eu quero fazer, acho que era... Me falha a memória neste momento. Não lembro bem se ele queria comprar carro, ele estava em começo de vida assim, ou se ele queria fazer uma viagem. Dos dois jeitos o exemplo vai funcionar. E aí eu queria ter uma rentabilidade mais bacana em cima desses 70 mil reais, eu queria que ele rendesse de alguma forma. E aí eu escolhi esse título atrelado à inflação, porque a gente está no Brasil e inflação pipipipopopó. Faz sentido? Bom, minhas ponderações. Na minha visão, faz. Precisamos ter clareza de que, uma vez que eu compro um título de renda fixa, ele comprou inclusive do Tesouro Direto. Então ele comprou um título, ele emprestou esse dinheiro para o governo com a promessa de ter uma rentabilidade daqui a X anos. Então 5 anos aqui. Após esses 5 anos, ele tem certa clareza, certa convicção de quanto ele vai obter. Por quê? Porque é um título de renda fixa, então a rentabilidade ela é contratada. Nesse cenário era IPCA mais 5, isso quer dizer que ele vai receber a inflação mais 5%. Percebam que ele tinha 200 mil reais, 100 mil reais ele separou em um título com liquidez, né? Então um título que paga 100% da taxa básica de juros do Brasil. Os 70 mil ele colocou num título de inflação, que paga a inflação mais alguma coisa. Então se por um acaso a inflação der uma disparada, eu ia falar ótimo, não é bem ótimo, né? Para ele, ok, porque essa camada da carteira está protegida através de um título indexado à inflação e além disso ele garante uma rentabilidade boa, 5% ao ano. Ok. E aí, os 30 mil reais sobressalentes ali, ele falou, cara, vou colocar numa renda variável que é um investimento para muito longo prazo. 10, 20, 30 anos, é lá para frente. As escolhas dele me pareceram muito razoáveis. Sobre a camada de inflação, um ponto de atenção.
se a gente sacar antes, a gente pode não obter a rentabilidade que a gente contratou. E um comentário sobre a camada de renda variável, né, esses 30 mil reais. Se por um acaso ele começar a ter gastrite cada vez que ele abre a tela da corretora, porque esse fundo oscilou. Se por um acaso ele começa a se sentir inseguro, provavelmente isso vai acontecer porque ele não compreendeu, não estabeleceu uma boa estratégia. A renda variável deveria ser utilizada, na minha opinião, como um investimento de longo prazo para 10 anos ou mais. A renda variável para prazos mais curtos não me parece uma opção muito razoável, porque não temos nenhum tipo de controle. Para a maior parte das pessoas isso funciona como um grande videogame. Tá? E quando eu falo para a maior parte das pessoas, não só para as pessoas leigas. Para muitas pessoas que se dizem especialistas em investimento, boa parte do que elas estão fazendo ali é palpite. Confie em mim. Vamos lá. Passamos pela carteira, pelas 3 camadas. A camada líquida, a camada atrelada à inflação, a camada de renda variável. E aí ele ficou me olhando, né? Ele falou, e aí, sabe? O que a gente vai fazer agora? E eu falei, uai, Bruno, essa é a carteira, uma baita carteira bem montada, super inteligente, que bom que você gostou das aulas, que bom que você aproveitou, claramente você entendeu. Eu basicamente não fiz alteração nenhuma, eu só pontuei, né, apoiei as decisões que ele estava inseguro em tomar sozinho. E aí ele falou, cara, mas assim, 200 mil reais é uma grana. Aí eu falei, é um baita dinheiro, 200 mil reais é bastante dinheiro. Assim, como é que pode resolver a carteira com 3 ativos? Qual que é o problema? O que eu não estou vendo aqui? Aí eu falei, Bruno, tá tudo certo, é isso mesmo. E eu precisei gastar um gogó ali, sabe? Gastei saliva naquela história ali para ele confiar, para ele entender que de fato é possível montar uma carteira de investimentos ótima com poucos ativos e com um conhecimento relativamente básico do mercado financeiro. E eu vou trazer aqui 3 argumentações que eu utilizei na discussão com o Bruno e que, na minha opinião, o fizeram se convencer de que, de fato, é uma carteira razoável e que é suficiente para os objetivos dele, para os sonhos que ele tem. Então vamos lá. Primeiro ponto, da onde vem esse desconforto? Esse desconforto vem, em grande parte, por conta da narrativa estabelecida pelas grandes instituições. As grandes instituições, elas se beneficiam da nossa percepção de que tudo deveria ser muito complicado. É quase como se para o bancão ou para a corretora, para os grandes players do mercado, fosse de certa forma conveniente que as pessoas estivessem levemente inseguras, porque é mais fácil vender para quem se sente perdido. É mais fácil dar uma sugestão de investimento favorável para a corretora ou para a instituição ou para algum ente do mercado financeiro se as pessoas estiverem levemente desconfortáveis, se as pessoas acreditarem que aquele assunto não é exatamente para elas. É quase como se você tivesse uma metáfora física aqui. A gente entra no banco e, de certa forma, é bom que a gente não entenda tudo. Porque aquela pessoa, aquela instituição consegue direcionar a narrativa para onde vai ser mais conveniente para ela. Então, uma vez que a gente se convence que essa é uma verdade posta, né, que de fato o mercado financeiro funciona assim, ele se beneficia da confusão, talvez a gente fique um pouquinho mais predisposto a acreditar que sim, é possível ser simples. Com os conhecimentos básicos, a maior parte das pessoas consegue fazer boas decisões, tomar boas decisões relacionadas aos seus investimentos. E eu venho enfrentando isso de novo com muitos alunos. Às vezes eu vou dar palestra em algum lugar, explico alguns conceitinhos ali de economia ou sobre portfólio de investimentos, e as pessoas, não, muito legal essa parte básica, mas para montar minha carteira, eu vou precisar de mais informações, eu preciso de trocentos fundos imobiliários e muitos ativos, eu quero abrir o home broker, eu quero papapá. Veja, não precisa. E aí, quando eu falo não precisa, tem aqui a minha opinião, né, a minha experiência como planejador financeiro independente, que não recebe absolutamente nada por indicar A ou por indicar B, mas também tem as estatísticas, que na minha opinião deveriam ser um bom ponto de apoio para quem está querendo estudar o universo dos investimentos. Se apoie nas estatísticas, para além da opinião de fulano ou de ciclano. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, quando a gente analisa a performance dos fundos de investimento, dá vontade de chorar. Os fundos de investimento são geridos por profissionais. Então são pessoas que só fazem isso na vida delas. É tudo que elas fazem. Elas
compram e vendem ativos em determinada periodicidade a partir de determinados indicadores. Esse é o trabalho delas. A maior parte dos fundos de investimento perde para a média do mercado, para o indicador padrão do mercado. Para você que gosta desse universo, vou colocar algumas siglas aqui. A maior parte dos investimentos, por exemplo, em renda variável, dos fundos de renda variável no Brasil, perdem para o Ibovespa, que é o índice que representa a Bolsa de Valores do Brasil. Então, não é que você vai perder, o gestor profissional vai perder para o índice. 80% dos gestores profissionais perdem para o índice. Isso vale para outros países também. Então, nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa a mesma coisa, no Japão a mesma coisa, na África a mesma coisa. Então, entenda que se alguém está querendo te vender certa complexidade, se alguém está falando de um jeito que para você parece que não faz muito sentido, que você não entende, que tem alguma ponta solta e a pessoa fala com muita convicção, desconfie. Se essa pessoa de alguma forma é remunerada por indicar um ou outro, você não deveria escutá-la. Tá? E a gente foi desmontando esse argumento pouco a pouco na conversa com o Bruno. Entendam que essa sensação de confusão, essa sopa de letrinhas, muitas coisas aparecendo aqui e ali, isso é bom para a instituição. Esse foi o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, gente, esse eu acho que é um pouquinho mais recente, vou falar aqui com cuidado para não ofender ninguém, mas eu sinto que estou ficando mais velho, estou ficando um pouco menos de filtro, então, enfim, não se ofendam, vai dar tudo certo. A internet, ela precisa girar. Tem um pedaço grande da nossa economia da atenção, então um pedaço grande do mercado da influência, um pedaço grande do mercado dos criadores, um pedaço grande do mercado dos veículos, dos grandes veículos de informação que precisa girar. Então é como se determinadas instituições, e aí instituições maiores ou menores, elas dependessem de sugerir coisas novas. Elas dependem de capturar a sua atenção de novo e de novo e de novo. Se por um acaso você tiver a sensação de que minha carteira tá ok, não preciso mexer nesse negócio, vou olhar para isso aqui de novo ano que vem só, não preciso ficar atualizando, não preciso ficar acompanhando 1000 indicadores, lendo relatório, acompanhando o mercado A, B ou C. Se você tiver essa sensação, você para de consumir a informação. E uma vez que você deixa de consumir essa informação mais quente, essa informação mais massificada, que é atualizada a cada dia, ou a cada par de dias, ou a cada semana pelo influenciador A, pelo banco B, ou pela instituição C, você passa de certa forma, não contribuir com a sua atenção. Você passa a não assistir propaganda, você passa a não gerar comissão. Então o grande ponto aqui é a internet, a economia da internet em especial. Não estou falando da internet porque, enfim, é onde circula o dinheiro relacionado à informação hoje em dia. Poderia ser o jornal há algumas décadas. A gente precisa de pessoas consumindo materiais sobre finanças. Caso contrário, o influenciador não vende publi. Caso contrário, o fulano não vende curso. Então, se a gente, de novo, se a gente, de certa forma, alfabetiza de maneira definitiva, se a gente oferece informação ao ponto de oferecer autonomia, né, ao ponto de construir autonomia naquela pessoa que está assistindo a gente não vende mais para aquela pessoa. Então, cria-se uma aura de necessidade de atualização e de movimentos muito constantes pelo medo de perder o consumidor. Eu lembro que quando eu montei o modelo de negócio do Dinheiro Sem Medo, que é um curso, né, um programa de acompanhamento, tem peculiaridades, mas não deixa de ser um curso também. Eu conversava com colegas e a pergunta era, colegas do mercado financeiro, mas você vai ficar adicionando novas aulas? Eu falei, olha, eu vou atualizar quando eu sentir necessidade. Mas assim, eu não acho que as pessoas deveriam consumir tanto material assim sobre o mercado financeiro. Eu não acho que as pessoas têm que analisar relatório de papel da Bolsa de Valores. Eu não acho que elas têm que acompanhar a vida do gestor financeiro que elas acham interessante. Eu realmente não acho que elas têm que fazer isso. Então, me parece que eu vou gravar um pacote de aulas ali e eu vou atualizar quando eu sentir que os exemplos ficaram talvez ultrapassados. Foi o que aconteceu no passado. E aí, ano passado eu fui lá e atualizei o Dinheiro Sem Medo. Foi a primeira vez que eu atualizei, que eu apaguei as aulas todas, em especial do bloco de investimentos, e construí aulas novas.
Em partes porque minha didática mudou, em partes porque algumas informações, talvez com exemplos mais atuais, ficassem mais palatáveis. Mas, tirando isso, gente, assim, o que está lá vai ficar mais 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos lá. Os conceitos não vão mudar. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, o dinheiro sem medo você compra uma vez só, porque eu não acho que faria sentido cobrar a assinatura dessas pessoas. Muri, mas aí as pessoas ficam assistindo plantão sem parar se elas quiserem, se elas sentirem necessidade, se elas tiverem alguma dúvida, mas forçar a pessoa a atualizar o próprio conhecimento, sendo que eu não acredito que essa é uma boa estratégia para investimentos ou para finanças pessoais, eu não acho razoável. Então quero trazer esse ponto para vocês. Entenda que a cacetada de vídeo que surge cada vez que a Selic oscila não é porque você deveria fazer algo a partir daquela informação. É porque se você não consumir aquela informação, as pessoas não conseguem te vender mais nada. Então, tomem cuidado com esse ponto. E aqui falo da maneira mais transparente possível, como alguém que tem uma escola que forma planejadores financeiros e como alguém que basicamente o carro-chefe da própria empresa, pensando em público final, é o Dinheiro Sem Medo, que é um programa de acompanhamento, que é um produto digital, digamos assim. Mas eu acho que eu tenho ponderações diferentes para serem feitas. Eu não me ofendo, essa é uma pergunta que surge com alguma frequência, né? O aluno que abandona o programa, você fica chateado com isso? Eu gosto de ter os alunos perto. Eu gosto de ver uma pessoa no plantão que está grávida e 3 anos depois aparece um moleque ali na câmera, né? Eu acho gostoso acompanhar a vida das pessoas. Mas se a pessoa entender os conceitos básicos, montou sua carteira de investimento, construiu um jeitinho de se planejar financeiramente, pelo amor de Deus, vai consumir outra coisa. Vai assistir algum esporte, vai assistir vídeo sobre literatura. Você não precisa consumir uma cacetada de materiais sobre educação financeira. A educação financeira não muda tanto assim. Então, dentro das ciências comportamentais, a gente vai aprendendo coisas novas. Muri, você consome 1 zilhão de papers? Consumo. É meu trabalho oferecer o mais atualizado para vocês. Mas, gente, os quadrantes que eu desenhei na primeira edição do livro Dinheiro Sem Medo em 2015-16, eu continuo recomendando. O jeitinho de precificações que eu ensino dentro do programa, eu continuo recomendando. E ele é igual desde 2012, sei lá, que quando eu amadureci meu processo de educação financeira ali, de planejamento financeiro. Então, respira fundo, você não precisa consumir um tanto de coisa. Eu fico feliz que você gosta do meu conteúdo, que você gosta dos meus textos, das crônicas que eu solto por aí, mas eu não tenho expectativa que você consuma material de educação financeira de maneira infinita por muito tempo. Enfim, durmo tranquilo com isso. Muitos criadores, entendam, e aí não estou apontando o dedo para A, nem para B, nem para C, não estou falando que são todos também. Muitos deles ficam meio que enfeitando pavão, e aí fala de um jeito e depois só troca um tiquinho e fala de novo e cria um título sensacionalista e outro thumbnail. Não tem necessidade, gente, vamos usar nosso tempo de outra forma, né? Porque o nosso tempo aqui, ele é curto, e aqui que eu digo, não é isso, né? A gente tem pouco tempo de vida. Vamos lá, segundo ponto. Muitas pessoas não se convencem em construir uma carteira... Vou beber um copo de café aqui, peraí, gente. Tá? Não vou editar também, vocês me desculpem, é uma pequena pausa. Eu não consigo dar aula hoje, hoje tem aula à noite. Vamos lá. Muitas pessoas não se convencem de que uma carteira simples basta porque elas acreditam que elas terão um desempenho muito acima da média caso elas customizem a carteira ao extremo. Caso elas movimentem a carteira ao extremo. Então é quase como se eu acreditasse que se eu vendesse aqui agora e depois comprar o outro, e aí na semana que vem eu leio tal relatório e faço uma outra escolha no mercado de ações, e aí compro ações na Bolsa da Inglaterra, e depois vendo aqui, compro dólar, e agora é a hora do ouro. O Bitcoin aqui, ali e tudo mais. Algumas pessoas acreditam que eu vou conseguir. E aí não importa muito as estatísticas que a gente mostre. Parece que não importa muito que eu diga para essa pessoa, veja, o gestor profissional que só faz isso na vida, ele não consegue bater o mercado. Ele não consegue bater a média do mercado. Você vai conseguir, você que é dentista, você passa o dia consertando dente das pessoas. Você vai conseguir fazer isso? Eu não acho muito razoável. Eu sinto que eu consigo emplacar esse discurso com os alunos, em palestras por aí, quando eu falo que a minha carteira é simples desse jeito. Então, que a minha carteira tem pouquíssimos ativos, mesmo sendo uma carteira com mais que 200 mil reais. Então, mesmo carteiras grandes, parrudas, podem ser simples, desde que você entenda que bater o mercado é uma fantasia.
Você deveria sim se contentar com uma carteira de investimentos mais passiva do que ativa. Você deveria se contentar com o que as projeções nos mostram que é possível no longo prazo. E não com um repique num ano, e depois toma um tombo no ano seguinte, e depois repique no outro ano, e aí 2 tombos por 2 anos seguidos, e aí vem uma crise. Entenda, quando a gente analisa histórico e a gente começa a tirar algumas conclusões, por mais que o desempenho passado não possa ser preditor do desempenho futuro, algumas informações a gente consegue obter, né, gente? Se a gente analisa que nas últimas décadas 4% ao ano acima da inflação é um valor razoável e que qualquer coisa acima disso soa quase como utopia, por que a gente acredita que a gente vai ser diferente? Sabe? Que narcisismo é esse, turma? Que autoestima da NASA é essa? Que a gente acredita que a média do mercado é essa, 4%. E isso assim, a maior parte das pessoas perde, né? Não é bem média, mas é uma baliza, né, do que é possível ser obtido através de uma boa alocação ali. Como é que a gente acredita que nós aqui, eu que estou aqui no meio do Cerrado, no Brasil, o mundo inteiro chegou nessa média através de uma análise assim, caudalosa, né? Muitos dados. Eu que estou aqui em Brasília, né? Estou aqui no meu escritório, eu vou ser diferente. Eu sou assim, o próximo Warren Buffett. Gente, né? Vamos ter um tiquinho de humildade. Esses foram os meus 3 pontinhos. Revisando, entenda que as grandes instituições se beneficiam da confusão. Então toda vez que você sentir que o discurso está meio torto, que não está muito claro, não é por incapacidade da instituição em explicar, é por conveniência. Segundo ponto, a internet precisa girar. Então tome cuidado com o título. Eu vi hoje, né, que o cunhado de sei lá quem, ou a tia de sei lá quem fez um vídeo super produzido e tudo mais, falando, não, agora é a grande oportunidade. Você precisa mobilizar a sua carteira, posicionar a sua carteira do jeito A, B ou C. Gente, ele precisa do seu clique, ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu comentário, ele precisa que você clique no sininho, ele precisa que você continue acompanhando o conteúdo dele. Ele precisa te vender essa ilusão de que é preciso mexer a carteira para lá e para cá o tempo inteiro. Então, respira fundo, entenda que você é um consumidor, você é o produto do YouTube, gente. Entendam? Nós somos o produto do YouTube. Né? Nós somos o produto do Instagram. Né? O Instagram não é de graça, a gente basicamente paga com a nossa atenção e recebe publicidade em torno disso. E aí, veja bem, não estou criticando todas as pessoas que vendem curso, porque eu não sou um maluco, né? Porque se eu achasse isso incoerente, eu não faria. Mas boa parte do mercado de criação de conteúdo, ele está lá, não porque ele é necessário, não porque o conteúdo é relevante, não porque o conteúdo precisa ser dito, mas é porque aquela pessoa precisa se manter relevante. Caso contrário, ela não vende mais. E em terceiro, conteste a sua crença de que você é o alecrim dourado e que você vai ter um desempenho acima da média caso posicione a carteira de maneiras diferentes ao longo do tempo. Então acho que esses são os 3 pontinhos que eu sinto que convenceram o Bruno a respirar tranquilo com a carteira que ele montou, que deixaram claro para o Bruno que eu não faço 29 horas de conteúdo sobre investimentos dentro do Dinheiro Sem Medo, não é porque eu não sei, gente. Eu poderia ficar aqui falando por muito tempo. Eu adoro o assunto, eu estudei mais do que eu precisava sobre esse assunto. Mas você não precisa desse conteúdo, esse é meu ponto, você não precisa. Então tem ali umas 12, 15 aulas no Dinheiro Sem Medo hoje, aulas curtas de 15, 20, 25 minutos ali, porque é o que eu acho que precisa, não é por preguiça minha. E, por fim, eu queria trazer quais são os 2 caminhos que eu acredito que podem ser trilhados por quem está, de certa forma, pelejando com a história de construir uma carteira de investimento, se planejar melhor para a aposentadoria, fazer boas escolhas, depender menos do assessor, depender menos, sei lá, do gerente do banco e tudo mais. 2 escolhas, eu realmente acredito que só existem essas 2. Ou você vai buscar a própria capacitação, você vai estudar, e aí você pode fazer isso através de um curso, você pode fazer isso através de livros, você pode, enfim, busque esse conhecimento e aí se capacite. Esse é um caminho, acho um caminho válido, eu não acho que é para todo mundo. Então é comum, inclusive, a pessoa entra na lista de espera do Dinheiro Sem Medo, tá aberto inclusive, né? Entra lá em meavisa.amuri.com.br. Faz tempo que eu não faço isso, perdão, tô sem prática de gravar aqui, mas a gente vai vencer. Então busque um curso que seja oferecido de forma isenta,
né? Se capacite, tome as suas próprias decisões. Esse é o caminho número 1. Acho que é um caminho válido para muitas pessoas, um bom caminho. Caminho número 2, busque ajuda profissional isenta. O que eu quero dizer com a ajuda profissional isenta? Busque um consultor que não vai receber comissão de lugar nenhum. É um consultor que paga as próprias contas com o dinheiro que você coloca no bolso dele. Né? Como é que os modelos funcionam hoje? Ou o consultor monta a carteira de graça para você e recebe comissão da corretora por ter indicado o ativo A, B ou C, ou você paga para ele. E variações desses dois modelos. O segundo modelo é infinitamente melhor do que o primeiro. Mas é muito melhor do que o primeiro. Mas aí eu vou ter que pagar na corretora, eu tenho serviço de graça. Você não tem esse serviço de graça. Isso é uma ilusão. Você está pagando por esse serviço. Você está pagando com o seu tempo e com o dinheiro que você deixa de ganhar. Você está pagando com o giro da sua carteira, que vai fazer com que o seu desempenho em relação aos investimentos seja muito pior do que ele poderia ser lá na frente. Então, ou você busca capacitação, busca conhecimento e toma suas próprias decisões, e aí você vai buscar formatos diversos para isso. Pode ser um programa como Dinheiro Sem Medo, pode ser o curso de outro influenciador ou de outra pessoa, de outra profissional que você goste, ou você vai buscar ajuda profissional isenta. Não entre nos outros caminhos. Mas na verdade esse aqui, ele é isento. Se faça a pergunta, quem paga o salário dessa pessoa? Alguém precisa pagar o salário dessa pessoa. Quem paga o salário dessa pessoa? Com esses dois caminhos, a chance de você terminar com uma carteira completamente desalinhada com seus propósitos, com seus sonhos, seus objetivos, ela vai ser reduzida assim infinitamente. E esse é o meu voto, é para isso que eu coloco meu trabalho na rua. Beleza? Temos? Esse foi o primeiro episódio. Não sei quanto tempo deu. Acho que foi curtinho. Eu queria manter ele curtinho. E aí vocês me contam se esse formato faz sentido. Vou trazer outras questões que são muito presentes nos plantões, nas sessões individuais, e eu espero que seja útil para vocês. Sugiram temas, comentem aqui. O Spotify tem um negócio de comentário. Eu não sabia muito bem como é que funcionava. Aí eu fui abrir agora o do Dinheiro Sem Medo, tem um zilhão de comentários lá, fiquei muito feliz. E direcionem um pouquinho para onde que essa temporada vai. Eu vou gravar mais um episódio hoje ainda, com outra ponderação, mas terei outras mini diárias de captação aqui nas próximas semanas, então eu tenho tempo de receber o feedback de vocês e vai ser um prazer escutar um pouquinho mais, tá bom? É isso, beijo para vocês, tchau!